Abençoados cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. No livro de Números, no capítulo 9, nos versos de número 1 e 2 está escrito: Também falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que saíram da terra do Egito, dizendo: Celebrem. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Eu penso que a maioria das pessoas, se não todas, devem ficar muito incomodadas com a experiência do deserto. Passar por um deserto na vida é algo que muitas vezes é extremamente desconfortável. O povo hebreu experimentou isso. Uma jornada que poderia levar algumas semanas no máximo, acabou durando 40 anos. O tempo que o povo peregrinou no deserto porque foi desobediente, foi incrédulo. Mas enquanto o povo estava no deserto, Deus provia água que saía da pedra, o maná que caía do céu, e até quando eles reclamaram querendo carne, Deus enviou codornizes para que eles pudessem se refastelar, se satisfazer. O deserto, ele é um lugar, espiritualmente falando, onde nós temos que enfrentar aquilo que existe dentro de nós, e às vezes a gente fica perplexo com tudo isso. O deserto não revela para Deus quem a gente é, porque Deus já sabe quem nós somos, Ele não precisa do deserto para saber. O deserto normalmente revela o que está no nosso caráter. Mas o deserto também é uma figura de um período de dificuldade que a gente passa na nossa vida. Não uma dificuldade que nos aniquila, porque Deus continuou fiel e poderoso, cuidando do povo hebreu, mesmo enquanto eles peregrinaram 40 anos no deserto. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. O deserto não é o lugar da nossa morte, mas muitas vezes é o lugar do nosso treinamento, é o lugar do nosso descobrimento, onde o nosso caráter é revelado. Mas o deserto também é um sinal de como a gente não deve se comportar neste mundo. Porque se o nosso coração está naquilo que a traça pode roer e a ferrugem pode corroer, essas coisas podem simplesmente sumir das nossas vidas e a gente ficar muito desapontado com isso. Quando Deus dá instrução para que Moisés oriente o povo, mesmo enquanto eles estão no deserto, e aqueles estavam há 2 anos, eles ainda passariam outros 38 anos no deserto. Deus deu a instrução: celebrem. Aos olhos humanos, alguém pode pensar assim, mas poxa vida, celebrar no deserto? A gente não tinha que esperar ter uma razão suficiente, uma motivação, né, algo que de fato valesse a pena para a gente poder celebrar. Tem que celebrar mesmo parecendo que não tem muito motivo para celebrar. Tem que celebrar mesmo atravessando o deserto. Pois essa foi a instrução que Deus deu. E o ensinamento que está por trás disso, da ordem de Deus de celebrar no deserto, é que o povo de Deus não se move em função de circunstâncias, situações ou aquilo que eles enxergam. Nós não vivemos por vista. Nós somos chamados a viver por fé. E quem vive por fé não vive com os olhos naquilo que está acontecendo em volta naquele momento. Se o povo fizesse isso, ia dizer, não tem motivo para celebrar, nós não vamos celebrar, nós vamos ficar aqui curtindo uma tristeza imensa de estarmos no deserto. Mas o ensinamento de que nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé, é que espiritualmente a gente traz para o presente aquilo que Cristo já fez, já está completo, feito. Somos curados, a paz que excede todo entendimento já foi liberada sobre nós. O Senhor é o nosso pastor e nada daquilo que a gente precisa vai faltar para a gente viver o propósito. Tudo aquilo que a gente precisa já está em Cristo. Quando a gente olha para a gente ou a gente olha para o deserto, de repente a gente desanima. Quando a gente olha para Cristo, a gente lembra que a gente sempre tem um motivo para celebrar. E é sobre essa palavra que eu oro, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de orar em cima dessa palavra tão preciosa. O mundo não vai nos oferecer
a motivação certa para a gente celebrar, porque somente Cristo é a razão certa para a gente celebrar. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, fortalece o nosso coração para essa verdade, Pai, que o motivo principal para a gente celebrar não é o lugar que a gente está, o período que a gente está atravessando, ou circunstâncias ou situações que estão ao nosso redor. O motivo para a gente celebrar é a nossa fé em Cristo Jesus, porque a fé em Cristo é a que vence o mundo. Nós somos mais do que vencedores porque Cristo fez na cruz a obra completa. Ele é o nosso motivo de celebrar. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter esse coração grato e a celebrar diariamente a verdade e o poder do Senhor nas nossas vidas por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso todo suprimento, hoje e sempre. Amém.